já contei essa história para vocês, mas eu vou contar de novo. Pode ser que entre e sai gente no canal. Algumas pessoas acabam assistindo todos os vídeos. Nós somos uma comunidade de mais de 500 mil de pessoas. Temos que levar em consideração essas oscilações. Então eu vou contar de novo que nos anos do pós-guerra, o Brasil viveu uma democracia. Logo depois da queda da ditadura do Vargas, se iniciou um período democrático e se regularizou os partidos políticos, inclusive o Partido Comunista. E o Partido Comunista elegeu deputados, elegeu um senador. O então já lendário capitão Luiz Carlos Prestes. E no mundo corria a chamada Guerra Fria, a polarização do mundo entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre o que se chamava naquela época de o comunismo soviético e o que se chamava de o capitalismo do Ocidente, representado pelos Estados Unidos. Então, dentro deste clima é interessante, né? Que as pessoas falam em polarização hoje, né? Esse clima naquela época era muito mais polarizado. Bom, mas dentro desse clima tinha toda uma perspectiva de alianças. Ou você ficava de um lado ou você ficava de outro. E vivia-se tentando pegar os comunistas na contramão, né? No contrapé. Dar um trançapé neles, pegar, né? Por meio da ligação dos comunistas com o internacionalismo das esquerdas. Enquanto que as direitas eram forças nacionais, as esquerdas eram internacionais. Bem, o lance é que as esquerdas não seriam internacionais. Elas seriam internacionais, porém aliadas a Moscou. Tinha até a ideia do chamado Ouro de Moscou, que Moscou, capital da União Soviética, daria dinheiro, financiaria os partidos comunistas do mundo todo, que é uma bobagem, era o contrário. Na verdade, os partidos comunistas é que davam dinheiro para a organização e até mesmo para dinheiro para a União Soviética. Bom, mas enfim, lá pelas tantas, num debate no Congresso, no Parlamento brasileiro, estava aquele clima, né? Clima de Terceira Guerra Mundial, e que, né? De que lado os comunistas ficariam se tiver um confronto com a União Soviética? E era o tipo da pergunta que não podia ser respondida. Não podia ser respondida. Mas também não podia ser feita. O ideal era que ela não fosse feita. Mas lá pelas tantas, o senador Luiz Carlos Prestes se descuidou e a pergunta foi feita e o senhor, como comunista, o senhor advoga o regime de Moscou. Quer dizer, advogar o regime de Washington não era pecado, advogar o regime de Moscou era pecado. Se nós estivermos numa guerra mundial, Brasil entra em guerra contra a União Soviética, o senhor ficaria a favor do Brasil ou a favor da União Soviética? Quer dizer, o mundo entra em guerra
Como assim, a favor do Brasil contra a União Soviética? Quer dizer, ele já estava pressupondo que o Brasil ia entrar do lado dos Estados Unidos. Que é um pressuposto não necessário. Mas, na base desse pressuposto, ele faz a pergunta. O Luiz Carlos Prestes, ao invés de fazer o que eu estou fazendo aqui, né, desmontar a pergunta dele, falar, mas pera lá, o senhor inventou uma guerra que não existe, e o senhor já se colocou de um lado, que seria o lado do Brasil, e já me deixou de fora. Que conversa é essa? Né? Ao invés do Luiz Carlos Prestes fazer uma narrativa que desmonte a narrativa do outro, ele respondeu. Não, a pátria mãe, né, a pátria do socialismo é a União Soviética. Nós seguiríamos a pátria do socialismo. Pronto. Foi o suficiente para declarar o traidor, para declarar o Luiz Carlos Prestes e todo o Partido Comunista como defendendo forças não nacionais, portanto não podiam ser deputados brasileiros. E desencadeou-se aí a cassação do Partido Comunista. Antes mesmo do golpe de 64. Hoje, estamos aí. A revista Veja mostrou hoje o que eu disse a semana passada. Que Bolsonaro funciona como um traidor. Ele vem hoje, a revista Veja hoje escancarou isso, mas é uma coisa que ele já vem falando faz tempo, de que ele passa informações para o Trump sobre o Brasil. Ele não pode falar isso porque ele foi o presidente. Uma coisa é eu falar assim, ó, eu passo, se algum americano me pergunta, outra coisa é o presidente da República, ele tem acesso a segredos de Estado. E aí ele fala que ele passou informações para o Trump, lá atrás, ou seja, lá no primeiro mandato do Trump. E que, pera lá, ele não parou nisso. Essa é a parte do crime. A outra parte vem logo em seguida, quando ele diz que no Brasil não tem solução interna, que a solução tem que vir de fora. Pera lá. Ele está inelegível e está sendo, vai ser julgado por acusação de golpe de Estado. E ao mesmo tempo, nessas circunstâncias, ele diz que passa informação para uma potência exterior, sendo presidente da República, e que ele quer que a solução do Brasil venha de fora. E mais, ele diz, é preciso uma intervenção externa, ou seja, dos Estados Unidos. E ele está colaborando, então... Então, se ele é acusado de golpe, seja esse golpe Tabajara ou não, ele articulou esta porcaria toda com o Trump. E ele vem funcionando como traidor da nação. Então, meu Deus do céu. Pera lá, eu não estou entendendo. Quer dizer que amanhã, hoje é terça-feira à noite, eu vou acordar amanhã, na quarta-feira, e não vai ter acontecido nada. Com o Luiz Carlos Prestes foi destruído um partido, foi caçado um monte de... Agora não vai acontecer nada. Quer dizer, agora o STF vai julgar essa história do golpe Tabajara, desconsiderando esta declaração que ele deu. Essa declaração que ele deu é a confissão de que ele estava, né, preparando alguma coisa e não preparou, do tipo assim, bom, não planejei, não deu certo o golpe, era um golpe Tabajara e tal, mas por quê?
Porque eu espero uma intervenção de fora, eu estava chamando o Trump para tal. Vocês estão me entendendo, gente? Esse cara acabou de se entregar. Ele acabou de fechar o caixão dele. Eu vou ficar, assim, eu vou cair de costas se o STF simplesmente desconsiderar isso. Não tem como, gente. Acho que não. Eu acho que a partir de hoje, se eu fosse advogado do Bolsonaro, eu entregava o caso. Se eu fosse advogado do Bolsonaro, honesto, eu sou uma pessoa honesta, eu entregava o caso. Eu não defenderia mais essa pessoa. Eu não teria como. Eu não teria como dizer que essa pessoa... Porque eu poderia, né, até o momento, eu poderia usar como defesa a burrice, como ele mesmo vem dizendo. Eu sou burro, eu não consigo articular nada, não havia nada. Né? Tudo bem, tudo isso é verdade, mas ele não podia ter deixado as coisas serem conversadas como foram. Mas até aí, dava para fazer alguma defesa, mas agora ele confessou. Ele confessou que ele estava preparando um golpe verdadeiro, que não seria dado por ele, porque não seria uma solução interna, seria um golpe verdadeiro do Trump. Ele alimentou o Trump com informações para que houvesse em algum momento uma intervenção externa. E exatamente nessa hora, agora, o filho dele quer ser o representante das relações, da Comissão de Relações Exteriores no Congresso, ou seja, fazer a ponte com o exterior. Portanto, efetivar esta ligação. Então, a primeira questão é, o que ele passou para o Trump? A segunda é, como é que ele pôde fazer isso? Qual a legalidade disso? Terceiro é, meu Deus do céu, ele está confessando não o planejamento do golpe Tabajara, mas uma coisa efetivamente bem pior, porque ele está falando o quê? Ele está falando, ó, se você preparar um golpe aí, a gente já dá apoio lá dentro. E mais, ele disse com todas as letras, tá na revista Veja hoje, eu já tinha dito isso, mas é que agora a imprensa pegou, que o Brasil ia se transformar, sim, numa Venezuela, de qualquer maneira, se não houvesse essa intervenção. Neste momento, agora, o Trump quer taxar todo mundo, está tomando o Brasil como inimigo. O Lula disse que não tem medo de cara feia, reagiu ao Trump. Há um clima de tensão que não é militar, mas é efetivamente nos negócios. E ao mesmo tempo há um quinta coluna aqui dentro, um traidor, um bandido, que mataria qualquer um de nós para poder deixar as forças do Trump reinarem aqui. Pera lá, tem alguém de direita que é a favor disso? Se você é de direita e você é a favor disso, você é um não patriota. Você é uma pessoa que é inimigo da nação, que é independente de governos. O Brasil é o Brasil. Se você tem um cara que foi presidente e ele estava tramando a perda de soberania do Brasil, esse cara tem que ser encarcerado agora. Se isso ocorresse nos Estados Unidos, gente, né? Aliás, o Trump já passou por esse aperto, porque ele recolheu documentos na casa dele que dizem que ele entregou para a Rússia. Então, eles fazem parte de um time de traidores de suas pátrias. Eu não tô exagerando nem um pouco. Tudo que eu estou falando aqui eu já disse e agora a imprensa está dizendo.
Isso vai continuar? O Congresso não vai falar nada, a oposição não vai falar nada, o STF não vai falar nada, a PGR não vai falar nada, o presidente não vai falar nada, ninguém vai falar nada. Amanhã eu acordo e está todo mundo falando sobre o quê? Sobre a inflação, a última música, a Anitta põe a bunda, não põe a bunda, não sei aonde, quer dizer, e tudo bem. E esse cara aí. Não. Isso está errado, gente. Amanhã, eu espero que as autoridades deste país tomem uma atitude contra esse crápula. Até porque ele está zanzando por aí dizendo que ele é candidato a presidente. Inelegível. Nós não podemos viver assim, gente. Nós não podemos viver como um país de bananas. Onde um bandido que foi expulso do nosso exército fala o que ele quiser. Inclusive confessa que ele tramou a perda de soberania da nação com um outro presidente. Esse Bolsonaro, gente, ele não vale nada. Daqui a pouco a gente volta.